Gente, vamos ouvir uma testemunha que viu o momento em que Isis caiu do prédio. Eu vou bater um papo com um advogado que eu li ainda há pouco, não tinha identificado ele, mas agora disse que eu posso identificá-lo. Então, doutor Washington, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fred. Boa tarde aos ouvintes. Me conta como é que isso tudo aconteceu. O que o senhor estava fazendo e que viu essa tragédia toda? Bom, Fred, na segunda-feira, por volta das 11 horas, o meu escritório fica na torre de frente para o apartamento que aconteceu, né? Fica na torre D. E eu comecei a conversar com o meu cliente e olhei para trás e vi, então, essa moça em pé, normalmente na sacada do apartamento 501. Eu até pensei que fosse uma moradora, porque ela estava normal, em pé, né? De repente, eu me virei e olhei novamente e ela já estava sentada no parapeito da sacada do apartamento 501, tentando passar para o apartamento 503. Foi no momento, ela então passou, na tentativa de passar a perna, ela escorregou, né? E conseguiu ainda se segurar no parapeito por um segundo, um momento assim muito rápido, mas não suportou o peso do corpo e veio a cair e a falecer. O meu cliente também, a partir do momento que ela pendurou na sacada, eu chamei a atenção dele e falei, ó, ela vai cair. E ele também correu para a janela, nós tentamos abrir a janela do meu apartamento, que é essas janelas que tem vedação de som, né? Tentamos abrir, ele conseguiu abrir, começou a gritar por socorro e por atenção das pessoas para poder mobilizar o socorro, e eu desci os elevadores para poder chamar e mobilizar o atendimento. Mas quando eu cheguei na entrada da torre, que é a torre C, né? Quando ocorreu o fato, o condomínio já tinha mobilizado o socorro e infelizmente veio esse ocorrido. Doutor Washington, outra coisa. Uma pergunta aqui. Nessa varanda que o senhor viu a Isis, sim, que viu esse movimento, inclusive, da Isis. Sim. Você viu mais alguém dentro desse apartamento? Olha, aí o seguinte, quando eu voltei, porque eu desci os 13 andares, né, esperei o elevador, desci o elevador, corri até a torre que ocorreu, aí eu voltei também rapidamente, né, para o meu escritório. Quando eu subi, então teria aí sido uns quase 10 minutos, eu e o meu cliente, nós observamos que dois rapazes apareceram rapidamente na janela, mas estava numa cortina, não deu para identificar, mas tinha sim dois rapazes, dois homens que apareceram rapidamente, olharam para baixo, onde estava o corpo e depois não vi mais nada, não vi outro movimento. Mas no momento que ela estava sentada, em pé, nesse parapeito ali, não tinha ninguém com ela? Não havia. Nesse momento, eu e meu cliente, nós vimos claramente. Não havia outra pessoa ou incentivando ou empurrando. E ela estava claramente no apartamento 501, tentando passar para o apartamento 503, que é onde estariam essas pessoas, entendeu? Eu recebi uma foto aqui. Isso nós vimos que não havia, né? Pelo menos é tudo muito rápido, são frações de segundo, não vimos que havia outra pessoa naquele momento da queda junto com ela ou próximo. Nós recebemos aqui uma foto e eu queria que o senhor falasse pra gente como é que ela tentava passar dessa varanda para outra. Era de frente para o apartamento ou era de costas para o apartamento?
Não, era de costa. Ela sentou no parapeito do 501 e foi de costa, porque tem o apartamento 501, aí tem a parede que divide com o 503, né? E tem o parapeito que é da largura de um tijolo, entendeu? Sim. Então ela sentou e foi, não é se arrastando, foi se movendo, segurando o parapeito, mas antes de entrar no apartamento 503, ela levantou a perna para colocar a perna para dentro do parapeito do apartamento 503. Foi nesse momento que ela perdeu o equilíbrio e veio a escorregar, mas ela conseguiu ainda, com uma das mãos, se segurar por uns 2 segundos, e aí não conseguiu suportar o peso e caiu. Então, assim, ela estava tentando passar de costa, entendeu? Cara, que coisa, gente. Como é que uma mulher estava tentando passar? É do jeito mais difícil, de costas. Eu acho que até um jeito impossível. E ela parecia desesperada, parecia fazer isso rápido. Eu vi aí na imprensa algumas pessoas que viram ela indo do 500. Primeiro ela foi do 503 para o 501. E quando eu vi, na verdade ela já estava voltando do 501 para o 503. Ela parecia desesperada, parecia fazer isso muito rápido, ou tipo assim, por estar fugindo de alguém, tipo uma fuga. Como foi tudo muito rápido, não deu para perceber isso. Não percebi, nem meu cliente também percebeu, que ela estaria em situação de fuga, até porque ela estava tentando voltar para o apartamento justamente onde estavam as pessoas. Porque no apartamento 501 não tinha ninguém, estava fechado, inclusive. Cara, que loucura. Vai entender o porquê essa mulher passava aí de um lado pro outro. Você chegou a dar o depoimento na delegacia. Sim. O seu cliente precisou ir até essa delegacia, porque o seu cliente também tentou ajudar ali, né? Gritando socorro, Sim. socorro, socorro. Sim. Mas não foi de tempo hábil, né? Naquele momento, não. Mas ele, obviamente, está à disposição e se for o caso, ele vai também, né? Porque exatamente esse foi exatamente o que nós vimos. Entendi. Entendeu? E confere, inclusive, com as fotos e outras situações que a polícia levantou. Então, assim, de fato, o que há aí, todos questionam se ela estava fugindo. Nós não observamos. E também tem alguns relatos de gritos de pedido de socorro, mas esses pedidos, na verdade, esses gritos, na verdade, foram do meu cliente, porque ele ficou gritando da janela, né, enquanto eu descia correndo para pedir socorro, entendeu? Só uma pergunta a mais aqui. O seu escritório, ele fica nesses prédios aí, que são os apartamentos, ou fica naqueles na beira da pista ali, que são os comerciais? Fica no comercial. Fica no comércio. Mas fica exatamente, o meu escritório fica exatamente em frente ao apartamento onde aconteceu, entendeu? Então fica o prédio, a torre de apartamento fica de um lado e a torre de escritórios, onde fica o meu escritório, fica do outro. Então fica exatamente de frente. Aí tem mais uma parte aqui no depoimento que diz o seguinte, que haviam 5 pessoas dentro desse apartamento desde o dia 31. Você costumava, ou você já reparou alguma vez, uma bagunça, uma festa nesse apartamento? Não, nunca reparei. Isso não. Doutor, muito obrigado pelas informações. Mais uma perguntinha aqui. No 501, o senhor não chegou a ver nenhuma pessoa para esse apartamento que ela teria ido? Nada? Porta aberta, nada? Não. Quando eu vi, ela estava em pé na sacada, de frente, digamos assim, para o meu escritório, né? Ela estava em pé. Foi alguns segundos que eu virei e depois me voltei novamente para olhar. Ela já estava sentada
no parapeito, entendeu? Então, assim, não tinha ninguém no apartamento 501 e segundo eu vi aí por relatos, na verdade o apartamento estava trancado, ela até teria tentado abrir a porta, mas o apartamento estava fechado, estava trancado, ela não conseguiu. Foi aí que certamente tentou voltar, né? Mas não havia ninguém. Assim também como no apartamento 503, no momento que ela estava tentando passar, não tinha ninguém na janela ali auxiliando ou incentivando. Isso, de fato, a gente tem que, a bem da verdade, tem que confirmar, né? Tá certinho. E outra coisa, o senhor falou pra gente que viu isso por volta de 11 horas. Eram 11 horas da manhã, não é isso? Da manhã. Isso, essa é outra questão. Eu na verdade, eu fui lá, me apresentei à polícia, justamente para deixar claro que não foi uma tentativa de tirar a própria vida, assim, no sentido de um suicídio, né? Na verdade, foi uma tentativa voluntária dela de fazer a travessia de um apartamento para outro e, de fato, vimos claramente que ela escorregou e aí não suportou o peso, decidiu ficar segurando e caiu. Inclusive, num depoimento desse, e lógico, a polícia vai ter que ter outras provas aí, de repente até inocenta as pessoas que estavam lá dentro. Até inocenta as pessoas que estavam lá dentro. O que a gente não pode fazer, né? Querer acusar, querer colocar uma pessoa em crime. Que pelo que o senhor está me relatando agora, eu não consegui ver nenhum crime. A mulher estava lá num apartamento onde não tinha ninguém na varanda, tentou passar para o outro apartamento que também não tinha ninguém na varanda. E se estavam as pessoas dentro lá do quarto sem ver nada, qual é o crime nisso, né? Qual é o crime nisso? Vamos dar a César o que é de César. Se não tem crime, não tem crime. Da parte que eu vi, que eu testemunhei, não tem como confirmar que houve um crime, porque não tinha. Isso é exatamente isso que ocorreu, não tinha. Agora, se o que motivou ela a fazer, que é o grande mistério, né? Porque uma pessoa ter uma motivação de sair no quinto andar, de uma altura daquela, transitar de um apartamento para outro por um parapeito de menos de 20 centímetros de largura, né? E não há o que falar também de segurança do prédio, porque esse é o formato de todos as dezenas de apartamentos e nem todo mundo sai. E não há relato de todo mundo, e outros saiam fazendo isso. Então foi realmente uma situação extraordinária que uma pessoa decidiu praticar esse ato e acabou resultando nessa situação. Pois é, então vamos esperar o que a polícia vai trazer disso. Ainda há pouco a gente conversou com o advogado do dono do apartamento, e aí vai passando os depoimentos, e eu não tô achando ainda um autor nessa história. O cara lavou o apartamento dele lá e a polícia vai investigar se tinha aí marcas de sangue mesmo. Segundo o depoimento do dono do apartamento, o que tinha de marca naquela cortina não era sangue, era café. Segundo no depoimento também, ele lavou o chão porque o chão tava sujo de café. E, cara, ninguém empurrou a mulher. Ele podia lavar a casa dele lá do jeito que ele quisesse. Se ninguém meteu a porrada na mulher, bateu no banheiro, machucou a mulher aí no meio desse apartamento, ele podia lavar a casa aí do jeito que ele quiser. O certo seria não lavar. Pra não ficar essa dúvidazinha. Tem outro, aí já não é oficial, Washington, de que pessoas viram tentar reanimar ela. Você viu alguma massagem cardíaca, alguma coisa assim? Ou ela já caiu e não sobreviveu mesmo? Nós vimos claramente quando ela caiu e atingiu o solo. Ela não fez... Nós ficamos olhando um pouquinho ali, até para ver a situação. Ela não esboçou qualquer movimento quando caiu. Então, certamente já caiu, o impacto já levou a óbito. Mas, imediatamente,
até porque o meu cliente começou a gritar, e outras pessoas também se viram, rapidamente o socorro do prédio chegou e tentou e fez o movimento. Nós vimos e fez o movimento para tentar identificar a situação, mas realmente não deu para ver claro que deu para ver claramente que não houve, que ela não impulsou qualquer movimento. Eu tô vendo aqui algumas imagens dos apartamentos, só para relembrar esse caso. O apartamento tem uma parte que é de vidro, a varanda, e tem uma outra parte ali que é de alvenaria. Isso, exatamente. Ela estava sentada nesta parte de alvenaria. Ela estava sentada com as pernas pro lado de fora. Não, ela estava sentada não. Ela sentou, porque quando eu vi ela estava em pé, depois ela subiu nessa partezinha aí do parapeito aí de alvenaria, sentou e foi de costa se movimentando para o apartamento vizinho. De uma forma óbvia aqui, seria mais fácil ela passar a pé, né, gente? Seria mais fácil ela passar a pé. Mas então, me conta de novo aqui pra gente relembrar esse negócio. Ela sentou com as pernas do lado de fora, esperou um instantezinho pra tentar passar pro outro lado? Não, ela sentou e foi se movimentando para o outro apartamento. Aí, no meio aí que divide um apartamento, a parede, que tem a parede que divide um apartamento e outro, ela levantou uma perna, possivelmente a perna esquerda, para colocar dentro da sacada do apartamento 503. Mas nesse momento foi que ela escorregou e ficou se segurando pela mão, pela imagem, dá para perceber que é pela mão direita, entendeu? Ficou ali uns 2 segundos e não aguentou e caiu. Gente, olha só, deixa eu tentar, de alguma forma, nessa câmera aqui, coloca na câmera 2 aqui. Aqui tem o apartamento. O que ela fez nesse apartamento? Tá as 2 varandas aqui atrás dela, ela sentou nessa varanda aqui, e aí ela tentou passar de costas aqui para outra varanda. Ela tentou passar de costas aqui para essa varanda. Foi quando ela desequilibrou aqui e caiu. Normalmente, se a varanda tá aqui, o que a pessoa teria que fazer? Subir aqui, de frente com essa parede do meio. Me coloca no ar, Cidão. A divisão de um apartamento e do outro era uma parede. De repente, se ela tá em pé aqui e passa aqui em pé, ela poderia até conseguir passar. Mas se tá essa divisão de um apartamento e outro aqui, ela tentar passar de costas, foi a fatalidade. O Washington vai conversando comigo, eu vou pensando, será que na hora que ela passou pro outro apartamento ela tava em pé? Porque em pé é mais fácil. E aí depois sentou, sei lá o que deu na cabeça dela, foi passar pro outro apartamento de costas. Quando você chegou ali embaixo, Washington, você chegou a encontrar com as pessoas que estavam com ela no apartamento, chegaram a falar ali no meio, sei lá, de pessoas, não sei se tinha uma multidão vendo o corpo, mas ali naquele meio de pessoas, tinha alguém que estava no apartamento com ela? Você chegou a ouvir alguma coisa? Não, porque na verdade ela caiu no piso, no telhado da sobreloja, digamos assim. Eu não sei explicar direito, mas lá é um prédio. Uma marquise? É uma marquise, exatamente. Ela caiu em cima da marquise e para poder chegar lá tem que passar pela portaria do condomínio, entendeu? Só que então eu não cheguei a ver o corpo dela, aproximar do corpo. Mas quando eu voltei para o meu escritório, eu já percebi que já havia as pessoas do socorro, né, do prédio, prestando o atendimento. Então, os cidadãos não tinham como ter acesso, entendeu? Isso aí
Você falou que já era 11 horas da manhã quando você viu esse movimento da menina. Aconteceu por quanto tempo? Esse movimento de pessoas chegarem, socorro chegar e tudo mais. Ela ficou ali pelo menos até meio-dia? Ah, ela ficou até mais tarde. Foram, na verdade, remover o corpo por volta de 5 horas da tarde. Porque depois do atendimento do pessoal do próprio prédio, aí veio o SAMU, e depois do SAMU ficou a polícia militar fazendo a proteção, e depois só no início da tarde veio a polícia, os peritos da Polícia Civil, e aí é que veio fazer a remoção. A remoção foi por volta de 5 horas. 5 horas da tarde. Hoje você chegou aí na delegacia nesse mesmo dia do incidente ou foi no outro dia? No mesmo dia, na verdade, eu fui lá quando os policiais chegaram, eu fui lá, me apresentei, né? E depois eles me chamaram, eu fui na delegacia prestar o depoimento no mesmo dia. Washington, te agradeço, cara. Te agradeço mesmo aí a disponibilidade. Conseguiu falar com a gente aí por bastante tempo e explicar por detalhes o que aconteceu por ali. Um abraço grande pra você aí. Obrigado mais uma vez por estar ao vivo com a gente aqui. Obrigado, Washington. Obrigado, Fred. Boa tarde a todos.